Oi pessoal, aqui é a Ingrid Franer, preceptora de clínica médica e sua mentora da Faculdade de Medicina e Residência para passar tudo o que eu sei de habilidades médicas e não médicas. O objetivo do canal é abordar a medicina de uma forma mais completa, integrando os conceitos, e esse vídeo é sobre hipoaldosteronismo, como identificar e reconhecer as principais causas. Esse é um vídeo um pouco mais curto e a gente vem nessa série da adrenal, é mais para a gente retomar alguns conceitos da aldosterona, a gente já comentou do hiperaldosteronismo, e aí fazer o paralelo com o hipoaldosteronismo. Bom pessoal, quando a gente pensa nos hormônios da adrenal, a gente percebe um padrão que todos os hormônios eles vêm combinados, né? Claro que os excessos podem vir isolados por tumores produtores, mas as ausências elas vêm todas combinadas. Só é possível ter o hipoaldosteronismo, né? Não é possível ter, por exemplo, o hipocortisolismo. Por quê? Porque a aldosterona ela tem um mecanismo próprio, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona de ativação principal, né? Então, percebam que esse padrão não vai se repetir nos outros hormônios. Queria trazer essa diferença aqui para vocês lembrarem. E no hipoaldosteronismo, como a gente vem conversando, né, o importante é a gente identificar aquilo que chama atenção, como que o paciente vai se apresentar. E aqui é a hipercalemia. Essa vai ser a alteração principal. Posso ter também hiponatremia, posso ter também uma acidose metabólica, mas o que vai chamar atenção, que deve ligar o alerta, é a hipercalemia e a investigação dela a partir daí. Pessoal, as causas, tem vários mecanismos de ação de por que a aldosterona está reduzida, né? Por que não tem essa produção? Porque é da renina, porque é propriamente na adrenal ou porque em algum outro mecanismo. Mas o mais importante é a gente entender duas coisas. Uma, eu vou ter redução da aldosterona, seja por qualquer motivo, e outra, eu vou ter o que a gente chama de pseudo-hipoaldosteronismo, que na verdade é a minha produção de aldosterona está presente, só que eu tenho uma resistência, ela não consegue agir no organismo, tá? E aí os principais fatores são espironolactona, o uso de espirono e o uso do Bactrim. Então, já que o nosso fenótipo vai ser hipercalemia, vamos ver como que a gente faz a abordagem diagnóstica a partir daí. Então, um potássio alto, um potássio acima de 5,5, confirmar esse valor. Se for um quadro agudo, vai tratar conforme, vai tentar resolver isso. Se for um quadro crônico, que já vem assintomático, é aí que a gente vai ver a investigação, né? Já que o nosso paciente é um paciente ambulatorial. E aí, nesse contexto, é importante eu excluir que a dieta dele é muito rica em potássio, isso pode estar levando a uma hipercalemia ou até mesmo medicações que aumentem o potássio, né? Excluindo isso, a gente vai dosar cortisol, aldosterona e renina para poder fazer a investigação diagnóstica. E aqui existem algumas situações. Se eu tiver um cortisol reduzido, basicamente está me dizendo que isso é uma insuficiência adrenal, onde eu tenho cortisol baixo, onde eu tenho androgênio baixo, onde eu tenho aldosterona baixa. Então a aldosterona é apenas um sintoma dessa constelação toda, né? Então aqui, ok, diagnóstico de insuficiência adrenal. Se eu tenho uma renina alta, né, ou seja, se eu estou estimulando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, por que ele não está levando uma aldosterona alta? E aí é a grande questão, se eu tenho somente uma renina alta, eu posso ter ação dos inibidores da ECA, né, as medicações dos IECAs, ou eu posso ter ação da heparina. A heparina, pessoal, ela vai agir justamente lá no córtex, tá? Que produz, no córtex adrenal que produz a aldosterona e vai lesar essa região, ou seja, não vai ter produção de aldosterona na adrenal, embora o sistema renina-angiotensina-aldosterona esteja ativo e pedindo para que isso aconteça. Então, essa é uma situação. Uma outra situação é, eu tenho aldosterona alta, e aí se eu tenho sintomas, né, se eu tenho uma apresentação com uma hipercalemia ou até mesmo outras manifestações associadas ao hipoaldosteronismo, e eu vou dosar, eu tenho uma aldosterona alta, isso aqui é uma resistência, né, que a gente comentou, que é o pseudo-hipoaldosteronismo. E aí a situação que a gente está realmente buscando é, quando eu tenho uma aldosterona baixa ou inapropriadamente normal, que seria quando eu tento estimular a aldosterona e mesmo assim ela permanece normal, com os testes de furosemida, por exemplo, que a gente viu também na aula de hiperaldosteronismo, se isso ainda assim permanece, né, normal ou reduzido, associado a uma renina reduzida ou baixa no limiar inferior e um cortisol normal está dizendo pra gente que isso não é uma insuficiência adrenal, né? Então, se eu tenho esse cenário de aldosterona com renina baixa, eu tenho o que a gente chama de hipoaldosteronismo hiporreninêmico, tá? É mais um nome para você tentar lembrar das duas coisas que estão alteradas. Mas o que eu tenho aqui de causa principal? Diabetes e o uso de anti-inflamatórios. O diabetes, pessoal, a causa, né, do hipoaldosteronismo na diabetes tem vários mecanismos. Um deles é porque a conversão da forma inativa da renina para a forma ativa
está dificultada por conta da lesão do diabetes no rim. E também o diabetes, ele tende a aumentar, né, o líquido intravascular, ou seja, se eu tenho mais glicose no sangue, eu vou trazer mais água, e isso não vai estimular o meu sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, cronicamente. Então, eu posso ter essa combinação de fatores que é muito similar, por exemplo, ao que acontece numa glomerulonefrite pós-infecciosa, que eu tenho hipercalemia justamente por conta desse motivo, tá? Isso vai se resolvendo ao longo de semanas, mas provavelmente a gente vai precisar tratar o paciente aí com algum mineralocorticoide. Na diabetes, né, geralmente acontece em pacientes com 50, 70 anos de idade, com uma doença renal crônica leve a moderada, ou seja, que não justifica tanto a hipercalemia. Então, esse pode ser o mecanismo da hipercalemia nesses pacientes. O tratamento, pessoal, não é o foco aqui hoje, mas vai ser basicamente controlar essa hipercalemia e tentar controlar também a diabetes para não progredir essa alteração. Então, pessoal, um vídeo mais curto em que a gente falou do fenótipo do hipoaldosteronismo, que é a hipercalemia. Levantamos algumas causas, sendo que a principal é a gente investigar a hipercalemia através de 3 hormônios: aldosterona, renina e cortisol. Cortisol para a gente excluir que isso não está associado a uma insuficiência adrenal. Renina, se tiver aumentada, fala a favor de algum estímulo no sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas numa resposta ausente da adrenal. E a gente pensa em 2 drogas, né? Inibidores da ECA e heparina. Aldosterona alta, num contexto de fenótipo de hipoaldosteronismo, leva a gente a pensar em resistência, que 2 drogas chamam a atenção, espironolactona e Bactrim. E, por último, a combinação que a gente realmente vai ver mais facilmente é aldosterona baixa, renina baixa, excluindo insuficiência adrenal. E aí a gente tem o hipoaldosteronismo hiporreninêmico. O principal fator aqui é a nefropatia diabética. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho dessa entidade do hipoaldosteronismo. A gente com certeza vai falar aqui no canal mais pra frente sobre algumas alterações renais e aqui vai retomar o hipoaldosteronismo. Por quê? O hipoaldosteronismo hiporreninêmico também é conhecido como acidose tubular do tipo 4, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Até a próxima. Tchau, tchau!